Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Hoje nós vamos detalhar o que deve ser feito nessa reforma que vai custar R$1,5 bilhão. Na verdade está orçada em R$1,5 bilhão. Quanto vai custar, só o destino e Deus vão dizer. Acompanhe agora com Bernardo Miranda. A reforma vai atacar os pontos críticos do anel rodoviário, que são as saídas para as rodovias que chegam a Belo Horizonte e entrocamentos com avenidas da cidade. Serão construídos 18 viadutos, 12 trincheiras e 20 passarelas de pedestres ao longo dos 27 quilômetros do anel. Na primeira parte das obras, as intervenções vão ocorrer prioritariamente em 4 trechos elencados como os mais problemáticos da via. As obras vão começar por esses 4 pontos, que são a interseção entre a BR-040 e o anel rodoviário no Olhos d'Água, o viaduto sobre a Avenida Amazonas, a chegada à cidade industrial em Contagem, o entrocamento com a BR-040, saída para Brasília, na altura do bairro Alto dos Pinheiros, e o viaduto São Francisco sobre a Avenida Antônio Carlos. Esses 4 pontos serão os primeiros a serem concluídos. Para o especialista em trânsito e professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, o maior problema do anel rodoviário é a entrada e saída de veículos, justamente na chegada aos viadutos com o estreitamento da via. Onde você tem o congestionamento sendo provocado por um excesso de veículos mudando de pistas, tanto para sair quanto para entrar no anel. Isso aí precisa de um tratamento, e o tratamento que se usa no mundo moderno, ou seja, engenharia moderna, é a chamada a pista de transição. É uma pista que, para quem vai entrar, por exemplo, no anel, você tem aproximadamente 500 metros do veículo numa pista de transição na lateral antes de entrar mesmo no anel. É uma pista de aceleração para quem entra no anel e ela seria uma pista de desaceleração para quem está saindo dele, mas de todo jeito ela é uma pista de transição que permite com que o carro, ao entrar no anel, ele já tenha ganho aceleração e aqueles que vão sair, eles entram na pista lateral e deixando o fluxo contínuo ir em frente, né? Ou seja, aquele que não vai, que vai continuar no anel, ele iria em frente. Não é o que acontece hoje, porque hoje, para quem vai sair do anel em determinadas situações de viaduto, você tem uma desaceleração do carro da frente, fazendo com que toda a fila de trás ela também se desacelere. O secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles, explica que outra intervenção rápida será a instalação de itens de segurança ao longo do anel rodoviário, principalmente nos trechos mais perigosos, como na descida do bairro Betânia. Depois vem a segurança viária. Segurança viária são defensas de tripla onda, amortecedores de impacto, balizadores refletivos, sinalização horizontal de alto relevo, telas anti-ofuscamento, painéis de mensagem variável, enfim, tudo isso vem nesses 3, 4 itens que melhorar a capacidade do tráfego, melhorar a segurança viária e a segurança, obviamente, dentro do próprio anel. Outras medidas previstas na reforma são a construção de pistas marginais em toda a extensão do anel rodoviário e a troca do piso, que hoje é de asfalto, para concreto. Dessa forma, o piso suportaria o trânsito pesado por mais tempo que o asfalto, evitando o surgimento de buracos. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Olha, sobre essas intervenções no anel rodoviário que nós conversamos agora com o consultor em transporte e trânsito, Osias Batista. Professor, bom dia. Bom dia. Uma das coisas que nos chama a atenção nessa história de revitalização do anel, que vem sendo falada há muito tempo, o projeto que teve, mas não teve, etc., é o foco que é dado especificamente na questão do tráfego, na questão do fluxo de veículos. É importantíssimo também, a gente reclama todo dia aqui de congestionamento, mas o anel precisa de mais que isso, né? De fato, hoje o anel tem uma função, digamos, logística dentro da cidade que dá um custo muito alto para a cidade, né? São centenas de milhares de reais que se perdem por hora, por congestionamentos, por aumento de percurso. Mas tem uma coisa que é muito mais séria e que diversos países do mundo estão enfrentando com toda a força, que é a questão da segurança de trânsito, que é a questão do número de mortes. Nós estamos no 2º ano da década mundial de ações para a segurança de trânsito, né? E todos os projetos eles têm que vir prioritariamente com a questão de segurança. No meu modesto ponto de vista, eu acho que o maior problema do anel hoje não é o congestionamento, são as mortes que acontecem.
muitas delas devido ao congestionamento. Então o enfoque de se olhar qualquer reforma do anel nesse momento agora é começar pelas ações de segurança. Principalmente, por exemplo, acostamento, pista de escape, que é uma coisa que em poucos pontos do anel a gente percebe, não é? O anel hoje, se a gente for analisar o que é o grande problema do anel que vocês estão noticiando aí, né, com toda veemência a todo momento, são as mortes que estão acontecendo no anel. E o trecho crítico do anel é a descida da Betânia, que vem, na realidade a descida da Betânia, a gente chama a descida da Betânia, mas ela começa lá no Retiro das Pedras. Então a descida é enorme, onde os caminhões chegam, vêm descendo na BR-356 em alta velocidade, segurando o caminhão nos freios e vem aquecendo os freios. Na hora que eles entram no anel rodoviário, grande parte deles já está com o freio aquecido, né? Eles deveriam estar descendo todos com o freio motor, engrenados numa marcha forte que pudesse reduzir a velocidade do veículo, mantê-lo seguro. E isso não é difícil não, às vezes a gente vê carreta descendo a 20 km por hora sem piscar a luz de freio, né? Então é porque ela está descendo com a marcha engrenada, está descendo reduzida, né? Então nós temos esse final da descida da Betânia. Lá tem 3 grandes razões de acidentes que acontecem. Primeiro, é o excesso de velocidade dos caminhões. É preciso que se invista muito na segurança em termos de reduzir mesmo a velocidade dos caminhões. Os caminhões têm que ser praticamente obrigados a descer engrenados. Isso só se faz com uma quantidade muito maior de radares, de forma que o caminhão não fique naquela história de solta o carro, quando chega no radar freia, depois solta o carro de novo, no próximo radar freia. Isso vai aquecendo o freio, na hora que ele tem que frear ele não consegue mais. Então tem que se reduzir a velocidade dos caminhões. E aí tem que ter policiamento, tem que ter painel de mensagem variável, principalmente radar e fiscalização para reter os caminhões nessa situação. Tem muitos caminhões velhos, tem caminhões que não tem condições de descer. Outra coisa é que ele tem que andar na faixa da direita, o caminhão não pode andar na faixa da esquerda, então existem processos eletrônicos, tal qual o radar média velocidade, ele pode, igual detetor de ingresso em faixa de ônibus, não existe isso. Seria o inverso, né? Tem que ser um detetor do seguinte: o caminhão está na faixa da esquerda, ele é multado, porque quando o caminhoneiro sabe que ele está sendo supervisionado, ele segura ele não quer perder o frete da viagem. Porque o prejuízo é dele próprio, né, na verdade. O prejuízo é dele. Então você tem que ter, e hoje existem mecanismos de fiscalização que são eficientes, eletrônicos, e que permitem fazer isso, fazer com que o caminhão fique restrito à faixa da direita e, consequentemente, às velocidades baixas, que para mantê-las ele tem que descer engrenado. Outra coisa que acontece, que é uma herança, vamos usar o termo aí político, né? Herança maldita do projeto inicial dos anos 70, 80, que é a questão das 3 faixas de repente virarem 2. Né? No final da descida da Betânia tem o viaduto do pontilhão do metrô e da Tereza Cristina. Um estreitamento muito forte. Exatamente. Né? Você passa de 3 faixas para 2. Quando a velocidade está mais baixa, isso é possível de se controlar, os carros conseguem se entrelaçar e fazer isso. Mas eventualmente isso dá uma retenção, e é essa retenção que está matando, porque quando o caminhão desce totalmente descontrolado e já com o freio aquecido e sem condição de segurar, ele encontra o tráfego retido. Então tem que se investir prioritariamente na passagem da linha férrea sobre o metrô, sobre o anel, né, o metrô e o trem de carga, de forma que não se permita esse estreitamento da pista nesse momento, em cima da Avenida Tereza Cristina e no pontilhão da via férrea. Exatamente naquele ponto, professor, não sei se vocês têm ciência disso, se isso realmente existe, ou se é só impressão minha, que passo por ali eventualmente. Há também parece que uma lombada no final daquela descida, bem na curva, e aquilo pode ajudar o motorista a perder o controle do carro também. Parece exatamente uma lombada, a pista dá uma afundada ali e o carro perde o contato. Se o carro está muito pesado, aquilo é um risco também. Isso o projeto de engenharia, na hora principalmente que faz, como o secretário falou, a substituição do pavimento por concreto, isso aí obviamente tem que ser corrigido.
né? A gente chama isso das curvas verticais. Elas têm que ser adequadas e têm que ser corrigidas para que isso não aconteça, né? E a terceira coisa que acontece é que, malgrado todos esses esforços, se o caminhão perdeu o freio mesmo, é um caminhão velho, não tem condição de manutenção, o motorista é inexperiente, veja, uma série de fatos que deveriam ser, inclusive, criada uma forma de punição de quem coloca uma carga pesada dentro de um caminhão velho e na mão de um motorista inexperiente. Quer dizer, o processo de verificação de responsabilidade deve começar lá na hora que se coloca a carga dentro do caminhão, na escolha do caminhão, na escolha do motorista, né? Você não admite que um avião de passageiros, com muitos passageiros, seja dirigido por um piloto inexperiente, ou seja, um avião velho, né? Carga é a mesma coisa, porque mata da mesma forma. Talvez não mate tantos ao mesmo tempo, mas mata picado pelo Brasil inteiro. O problema é que é picado e é mais frequente, né? É mais frequente. Tem uma frase que é atribuída a Joseph Stalin, né, que ele fala que uma morte é uma tragédia, milhares é uma estatística. Então nós estamos tendo milhares de mortes pulverizadas no Brasil, são tragédias isoladas que na hora que se juntam viram uma estatística e todo mundo para de prestar atenção. Fizeram uma praça e um monumento para as vítimas do acidente da TAM em São Paulo. Repercutiu no Brasil inteiro. E morrem 50 mil pessoas por ano de acidente de trânsito no Brasil e não se vê nenhum monumento, não se vê nenhum esforço, não se vê a presidente da República se sensibilizar que está morrendo essa quantidade de gente e literalmente o governo não faz nada, né? Então, e a terceira causa, então, seria essa. Na hora que o caminhão perde o freio, como é que ele para? Existe uma série de dispositivos hoje, já estão sendo usados em rodovias concessionadas, de áreas de escape, com piso de argila misturado com concreto, que na hora que o caminhão sai, ele atola naquele piso e é retido sem prejuízo de segurança. Então o ANEEL tem que ter essas áreas de escape. Nós vimos agora que na descida, onde esse caminhão perdeu o freio recentemente agora, ele não poderia ter jogado o caminhão contra o barranco, porque por uma questão de contenção do barranco, foi construído um gabião na base do barranco, que é um ensacamento em tela de pedras, né, para poder conter o desbarrancamento. Ou seja, na hora que ele vê um gabião do lado direito dele de pedra, ele não tem o raciocínio de jogar o caminhão contra o barranco, ele tenta descer e ver se ele consegue se safar lá embaixo, e realmente não conseguiu e morreu. Isso quando não tem construção irregular, né, de gente morando onde não deveria morar e o barranco é ocupado por casas, né? Eu vejo com muita tristeza isso, porque até nesse trecho da Betânia não tem, mas na hora que a gente vai em direção a Antônio Carlos, a Sabará, a gente vê todas as áreas. Depois a Cristiano Machado é uma loucura, né? E a gente pensa que está passando caminhão de 40 toneladas de carga, passando a 80, 90, 100 km por hora, a 2, 3 metros de distância, onde está um casal com seus filhos dormindo. Então isso é uma tristeza. Infelizmente as prefeituras e os governos do estado e da União deixaram que isso acontecesse, e hoje é uma tragédia se tirar essas pessoas. Quando acontece um atropelamento, elas fecham a via, elas estão não questionando se elas têm outra alternativa, mas elas estão se expondo a um risco, elas estão num lugar errado. Quer dizer, o governo tem que tomar uma providência de desocupar essas pessoas, né? Não apenas para largar a via, mas principalmente pela segurança delas mesmo. Claro, com certeza. Olha, conversamos com Osias Batista, que é consultor em transporte e trânsito. Osias, mais uma vez, obrigado por atender a reportagem da Band News FM. Esse assunto é um assunto importantíssimo. A gente está sempre discutindo questões do trânsito aqui, porque são questões que afetam mesmo diretamente o dia a dia do Belo Horizontino, mas o anel rodoviário é um caso à parte, né, Osias? A gente não discute, parece que ninguém mais finge que não acontece, a gente só lembra do anel quando tem um acidente grave lá. Nós vivemos hoje, Bernardo, uma situação muito ruim, que é a banalização da tragédia do trânsito. Nós temos um ponto fortíssimo, que é o anel rodoviário, mas nós temos que lembrar que nós estamos perdendo vidas, e vidas importantes. Todas as vidas são importantes, e as vidas estão mais próximas da gente, a gente as julga mais importantes. Nós estamos perdendo nossos amigos, nossos parentes, nossos chegados nessa situação. Temos que realmente agir sempre. Muito bem, obrigado pela entrevista. Bom dia para você. A gente se fala novamente em breve sobre esse assunto, com certeza. Um abraço, bom dia, Osio.